Você que trouxe a sua Bíblia, né? Que abrisse sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 28, quando vem uma palavra, né, de Deus para os nossos corações nessa noite. Livro de Jó, capítulo 28, do versículo 12. Eu coloquei aqui como tema, né, a verdadeira sabedoria. Jó, capítulo 28, do versículo 12 até o versículo de número 28. Amém? Todos encontraram? Então a palavra do Senhor diz assim, vamos aí acompanhando aí na sua Bíblia aí. Mas onde se achará a sabedoria? Uma pergunta, né? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrilhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Podeis assentar. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês, né, com os irmãos que aqui estão, com as pessoas que estão aqui nesta noite, o que é a verdadeira sabedoria. Então gostaria de contar aqui, não é uma ilustração, não é um conto de fada. Quando eu era pequeno, assim, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, conheci uma pessoa que não tinha conhecimento científico, uma pessoa que não tinha condições nem de escrever o seu nome, mas ele tinha um conhecimento tremendo, uma arte, era um artesão. Ele fazia com as suas próprias mãos brinquedo de madeira, fazia carrinhos grandes, né, grandes carrinhos, que as pessoas conseguiam sentar naquele carrinho, e nós não tínhamos acesso, conforme hoje, né, as crianças têm, o velotrol, o velocípede, a bicicleta. Então a gente morava num lugar assim bastante remoto, um lugar distante, e nós éramos bastante irmãos, 8 irmãos, e meu pai não tinha condições também de comprar brinquedo. Então quando a gente via aquele homem fazer aqueles brinquedos, eu ficava admirado com aquilo, com a sua habilidade. Mas ao ver nessa noite a palavra de Deus, a sabedoria não está ali. Eu creio, que você também conhece alguém que tem essa habilidade. No tocar, do violão, teclado. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria ainda não está ali. O que está ali é apenas um conhecimento. Então Jó, expressando a sabedoria de Deus. Nós vimos aqui, ao fazer a leitura, que a própria natureza não tinha resposta para a sabedoria. Mas o Senhor Deus, aquele que revela para nós com a sua própria palavra, conforme nós temos aprendido aqui, o cuidado, de não trazer aquilo que não está contido dentro da palavra, mas a própria palavra diz para nós, o que é a sabedoria. No final aqui do versículo, aqui, do capítulo de número 28, versículo 28, o Senhor Deus disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar do mal é o entendimento. É algo maravilhoso, Esse temor, esse Deus que nos acolhe, que nos orienta,
que quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento pleno, um relacionamento de intimidade, mas precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso ouvido espiritual, pedir ao Senhor que nós possamos fazer a Tua vontade realmente, que possamos ter a humildade, a simplicidade, um coração aberto para pedir a Ele perdão, que nós mesmos, por nós mesmos, jamais conseguiremos, entender e compreender essa sabedoria por nós mesmos. Mas a palavra nos ajuda a entender essa sabedoria. Então eu coloquei aqui a sabedoria inacessível ao homem que não teme ao Senhor, o nosso Deus. Nós temos acesso a essa sabedoria. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no final aqui da conclusão, onde o apóstolo Paulo expressa, onde está a verdadeira sabedoria. O Senhor Deus também nos mostra que quando Jó esteve naquela época, Jesus ainda não havia vindo, Jesus ainda não havia se sacrificado por nós, mas já nos dava ali a visão, do que é a sabedoria. Sabendo que o homem procurava a sabedoria em várias coisas, por isso que ali ele diz nos cristais, no mar, no abismo, no ouro, em metais preciosos, em joias preciosas, semi-preciosas, mas ali havia beleza, mas ali não estava a sabedoria. E nós precisamos dessa sabedoria para que possamos realmente fazer a vontade do Senhor, viver esta vontade do Senhor aqui nessa terra e viver de uma forma que agrade o coração de Deus e que tenhamos uma verdadeira paz. Por isso que eu perguntei aqui, se você realmente estava sentindo a paz do Senhor. Para que venhamos sentir a paz do Senhor, nós temos que ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu já vi muitas pessoas procurando a paz, em várias coisas, em vários elementos, mas não encontram, porque a verdadeira paz está em Jesus. Também coloquei aqui o seu valor, não há como expressar. Eu já visto, por meio deste poema, Jó, tenta expressar, tenta ilustrar, na visão, pela ótica, o topázio. Quem conhece o topázio? É muito lindo o topázio. O topázio ele é lindo. O ouro, quem não quer uma joia de ouro? Eu creio, Eu quero. Se eu pudesse ter um cordão de ouro, eu queria ter um cordão de ouro. Mas ali não está a sabedoria. Ali está a beleza. Ali está até um poder, de ter um valor. Mas ali não está a sabedoria. E também quem criou essa sabedoria, o porquê dessa sabedoria. Ao ver essa sabedoria é para nos dar o quê? Uma vida melhor. Uma vida melhor aqui nessa terra. Muitas das vezes imaginamos o céu, conforme lá em Apocalipse, vem ali toda aquela ilustração, como é estar ali com o Senhor. Mas nós podemos viver aqui nessa terra, se nós abrirmos o nosso coração e deixar Jesus habitar em nossa vida. Deixar Jesus lapidar, como lapidam aquele topázio, deixar Jesus lapidar a nossa vida e fazer com que assim nós possamos cumprir a tua vontade. Mas o versículo 12 diz: onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O versículo 13 responde: o homem não conhece o valor dela, nem se acha na terra dos viventes. Onde que é a terra dos viventes? É aqui, onde nós habitamos. Então aqui não se acha a sabedoria, conforme o homem procurava, Porque na introdução do capítulo 28 de Jó, lá você pode ler, com calma lá na sua casa, e mesmo se você quiser pesquisar aí e ler, você vai ver como que o homem fazia para encontrar tais metais, que era o ouro, o ferro, a prata, o cobre, e também os minerais, as joias, o topázio, os cristais, tudo aquilo que ele achava que era de grande valor. Então ali havia uma técnica muito, ainda mais naquela época. Você descer lá no interior da terra, você criar lá as cavernas, lá, as minas subterrâneas, todo o risco de desabar, o oxigênio que não estava presente. Então ali havia uma grande dificuldade de chegar até ali e ver aquela maravilha. Mas a palavra de Deus, conforme eu li aqui,
no versículo 13, diz: o homem não conhece o valor dela e nem se acha na terra dos viventes. E o abismo diz: não está em mim. O mar também diz: não está comigo. Eu creio que muitos aqui já foram na praia, né? E lá a gente vê aquela imensidão de água, os navios lá longe, a gente acha que está pertinho, mas está longe, né? Igual eu, pelo menos que sou mineiro, fui à praia já adulto, né? Já estava com mais de quase 30 anos, né? Me admirei muito com aquilo. Agora imagina a profundeza, aqueles que mergulham, né? E vê ali aquela beleza ali, né? Nas grandes profundidades, né? Quanto que é belo. Mas aqui o mar diz: não está comigo a sabedoria. O mar não tem sabedoria ali no mar, né? Ali tem algo desconhecido. Conforme a palavra também diz, né? Grandes peixes, né? E a gente sabe que ali, com certeza, né? Há muita coisa ainda desconhecida, porque a tecnologia que nós temos hoje ainda é insuficiente para explorar tudo que é ali no interior, né? Tudo que é ali nas profundezas. Continuando aqui, o versículo 15 diz assim: não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. Qual que é o peso do ouro? O ouro é bastante pesado, a prata também, né? Mesmo com essa densidade tão alta, se você pegar 1 litro de ouro, dá 19 quilos, mais ou menos, que a densidade do ouro é 19. Da prata eu não sei, mas do ouro é um dos mais elevados. Então a gente vê que mesmo esse peso tão grande, tão alto, ainda não é possível medir essa sabedoria. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix e nem pela safira, que são joias, né? Lindas. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Então não tem como você barganhar, não tem como você trocar. Eu tenho ouro e eu quero sabedoria. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar sabedoria. Não tem como. Não imagina você que não tem como você comprar. Por isso que a própria palavra diz que não há como você comprar a sua salvação. Sua salvação, a minha salvação, ela custou um preço altíssimo, que foi o sangue do Senhor Jesus, que nós devemos fazer e precisamos ter em nosso coração esse sentimento de aceitação, aceitar Jesus espontaneamente como nosso Senhor e Salvador. 18. Ela faz esquecer o coral e o cristal, e a aquisição da sabedoria é melhor do que das pérolas. 19. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então não há como avaliar. De onde, pois, vem a sabedoria? No versículo 20. Onde está o lugar do entendimento? Estar encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. 22. O abismo e a morte dizem: ouvimos falar com os nossos ouvidos a sua fama. 23. Deus lhe entende o caminho. Então Deus é quem sabe, né? Eu perguntei aqui, quem criou? Deus entende o caminho. E ele é quem sabe o seu lugar. 24. Porque ele perscruta até a extremidade da terra, vê tudo e há debaixo dos céus. 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. 26. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago e trovões. O 27. Então viu ele a sabedoria e manifestou, estabeleceu e também a esquadrilhou. E o versículo 28 responde para a gente, que eu já disse aqui. E disse ao homem, o Senhor Deus disse ao homem, diz para nós: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então precisamos meditar, né? O que é o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? É medo? Será que é medo? Eu acredito que não. O temor do Senhor é reconhecê-lo, né? Como nosso único Deus. E nós o reconhecemos por meio do Senhor Jesus. Não há como nós reconhecê-lo por outro meio. Não tem como. A Bíblia nos ensina que não há outro caminho. Não há outro meio que leve cada um de nós, homens, à salvação, que não seja pelo meio
do teu Filho Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Para concluirmos esta mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com vocês que aqui estão, no versículo do capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 18 a 25. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo, aliás, de número 1, versículo 18 a 25. A palavra de Deus diz assim: certamente, vou ler ele todo, eu havia aqui separado apenas 21, 23, 24, mas vou ler todo ele aqui, são poucos versículos. A mensagem da cruz. Vamos refletir nesta mensagem, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Então não existe sabedoria que não seja na pessoa do Senhor Jesus. E nessa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso, conforme eu também preciso refletir sobre o quanto que o Senhor Jesus sofreu para nos dar essa sabedoria, para nos dar essa sabedoria que o conhecimento científico, o conhecimento técnico, ele não passa além do túmulo. Nós morremos e ele acabou. Não pode ser que ele vai até no túmulo. Se alguém colocar lá uma placa, esse fulano fez isso e isso, ele fica ali. Mas a sabedoria que o Senhor Deus deu para nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo, ela vai além do túmulo. Por isso que Jó aqui já disse, mesmo antes de Jesus vir, Jó já disse que o temor do Senhor é a sabedoria. E todo entendimento está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo também diz aqui em 1 Coríntios. Então é um momento para nós refletirmos como nós temos nos comportado, como nós temos tomado as nossas decisões. Porque o Senhor Jesus não se acovardou para tomar a sua decisão e enfrentar a morte, enfrentar toda humilhação e o peso do nosso pecado. Eu preciso refletir o que eu tenho feito para o Senhor Jesus. Fiquei muito aqui admirado e até emocionado em ver esse jovem tão pequeno, filho do irmão Ronaldo ali, né, falando ali tão simples, mas espontâneo, que é algo gostoso. E às vezes nós não temos coragem de fazer isso, de pregar para os perdidos que andam, né, vagando sem conhecer essa sabedoria. Então que tenhamos essa disposição, que o Senhor Jesus venha nos incomodar em viver essa sabedoria, que nós não conseguiremos viver somente por nós. O cálculo matemático, o cálculo físico, químico, você se esforçar, nós vamos conseguir aprender, fazer. Mas essa sabedoria nós não conseguiremos sozinhos, somente pelo Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer mais uma vez a Deus por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço nessa noite mais uma vez. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que venhamos a fazer mais pelo Senhor, Pai. Conforme a Tua palavra diz, que temos que ir e pregar a Tua palavra a toda criatura. Que não venhamos, em momento algum, querer escolher alguém. Esse eu prego para esse não, mas que venhamos a pregar para todos. Porque a Tua palavra diz, conforme aqui esse pequenino, esse jovenzinho já diz aqui nessa noite, que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que nós possamos realmente desenvolver um relacionamento com o Senhor de intimidade,
um relacionamento com o Senhor, Pai, sincero, um relacionamento com o Senhor, meu Deus, de humildade, de gratidão, e possamos refletir nessa noite. Possamos, ó Deus, chegar em nossas casas e ter o desejo de ler mais uma vez e imaginar o quanto que o Senhor fez por nós. E nós temos feito pouco pelo Senhor. E essa missão o Senhor deu para nós. O Senhor não atribuiu aos anjos. O Senhor não atribuiu a mais ninguém, aos homens, conforme a tua palavra nos orienta. É nós que devemos fazer. É nós que precisamos aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E acreditar, Senhor, nesta palavra. Que não sejamos, não estou aqui para criticar, mas que não sejamos, conforme a tua palavra diz, aqueles que esperam um sinal, aqueles que, ó Deus, se dedicam muito apenas na sabedoria humana, mas que nós possamos ouvir a tua voz, mesmo em meio ao barulho, a gritos, que às vezes a vida, ó Deus, as turbulências, as dificuldades, as enfermidades, mas que possamos acreditar e confiar no Senhor, que venhamos a esperar com esperança no Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, que não tenhamos, em momento algum, a timidez de falar do teu amor às pessoas e viver esse amor, compartilhar esse amor com as pessoas, viver a tua paz, a paz do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus que eu oro, com perdão do meu pecado. Amém, Senhor. Gostaria nessa noite, mais uma vez, dizer, que você tenha uma ótima semana, uma boa semana, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que você medite, e que você possa, não somente hoje, mas prestar culto ao Senhor durante toda a semana, durante todo o tempo. Que você tenha uma ótima noite. Amém? Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus. Oração silenciosa, nós estamos assim em liberdade.